Sim, finalmente consegui tirar minha habilitação, eu tô muito feliz. Eu não estou com ela aqui física para mostrar para vocês, porque eu fiz a minha prova de moto sexta-feira, então vai demorar aí uns 5 a 7 dias para chegar na autoescola. E aí pra eles me entregarem, mas eu resolvi gravar esse vídeo pra não perder a coragem, porque eu sou um pouco tímida, então assim, se eu não postasse, não gravasse, não postasse logo, eu não ia ter coragem de postar depois. E eu queria muito compartilhar esse momento aqui com vocês, porque só quem teve dificuldade pra tirar a habilitação, só quem tem muito medo de dirigir, só quem não se sentia capaz e postergou e adiou o máximo que pôde pra não tirar a habilitação, vai entender esse sentimento. Eu achava que pra mim ia ser impossível, que eu não conseguiria jamais tirar. Eu tenho muito medo, eu sou muito medrosa, tenho medo do trânsito, tenho medo de dirigir, então foi um enorme desafio. Tô gravando esse vídeo para inspirar vocês, para compartilhar com vocês como foi o meu processo e que se eu, que tenho esse medo, que tenho essa dificuldade, conseguir, você também aí consegue. Me chamo Rafaela, tenho 39 anos e só agora eu consegui tirar a minha carteira de habilitação. Vamos lá, vou contextualizar um pouquinho para vocês o porquê, né, de eu ter esperado tanto para tirar essa carteira de habilitação. Eu não sei explicar o motivo, mas eu sempre tive muito medo de dirigir, de trânsito, enfim. E a gente tem uma moto, então meu marido sempre pilotou, me levou nos lugares e assim, a gente acaba vendo muita coisa no trânsito e tudo mais. Eu não sei, assim, eu não lembro de ter tido nenhum episódio muito traumático a ponto de ter me traumatizado e ter me causado esse medo de dirigir, mas o fato é que eu não sei de onde vem, mas eu sempre tive. Então, no início, quando eu era mais nova, quando eu era criança, adolescente, eu não tinha carro, eu não tinha moto, então não tinha o interesse, né, também de aprender a dirigir. Então eu andava de ônibus mesmo, tava tudo certo. Quando a gente comprou uma moto, meu marido me levava, me trazia, era mais confortável. E como eu já tinha medo, então eu também não tinha interesse de aprender e de querer dirigir. Até que os anos foram passando, né? Eu fiz faculdade, tive minha profissão, comecei a trabalhar. E aí, de um tempo pra cá, depois dos 30, depois dos 35 principalmente, você começa a se perguntar, né? Fazer umas reflexões. Poxa, eu já tenho 35 anos, e ainda sou dependente das pessoas de me levar, me trazer nos lugares. E isso começou a me causar um certo incômodo e, em alguns momentos, até constrangimento. Por quê? Conviver com outras mulheres, né? No ambiente de trabalho da minha idade, mais jovem que eu, que eram independentes, que dirigiam, que iam e vinham, e eu sempre tinha que depender, esperar meu marido me buscar, me trazer, me levar nos lugares, porque eu não dirigia. Então isso começou a me trazer um certo incômodo, um certo constrangimento de não conseguir dirigir. E às vezes a questão não era nem meu marido me levar me buscar, até porque a gente tem um veículo só, então não vai mudar muita coisa nesse sentido, mas é de não saber mesmo dirigir, no caso de necessidade, né? De dirigir, pegar um carro ali de alguém para levar alguém que passou mal, enfim, ali no hospital eu não conseguiria. Então isso foi ficando cada vez mais constrangedor, sabe? Foi começando a me incomodar. Mas como eu tinha aquele medo alimentado dentro de mim durante muitos anos, era muito difícil vencer isso, então eu sempre achava uma desculpa para alimentar esse medo, né? Ah, mas eu não tenho carro, não vai adiantar eu tirar a carteira agora e depois não dirigir, eu não vou pegar prática e aí não vou ter coragem de dirigir. Eu vou tirar só quando eu tiver um carro, só quando eu tiver um veículo, conseguir dirigir. Isso foi passando, até que esse incômodo foi crescendo, tipo, eu preciso aprender a dirigir. E aí, há 2 anos atrás, eu falei assim, nossa, eu preciso aprender a dirigir antes dos 40. Porque não me vejo, né, com 40 anos já, uma mulher madura, ainda dependendo das pessoas para ir e voltar para as coisas mínimas, né? Acaba que você não tem muita liberdade. E aí, mesmo eu tendo juntado o dinheiro, né, suficiente para fazer a carteira e tá lá guardadinho na poupança, eu ainda tinha aquela limitação, sabe? Aquela resistência de ir atrás da autoescola. Então, eu sempre falava, ah, não tenho tempo, não vai dar. E também não fui nem atrás da autoescola para saber, né, o que dava para ser feito, se eu não conseguisse fazer ela todo dia, se eu conseguiria fazer distância ou não. Porque como o medo tava ali, então assim, era cômodo eu colocar esses empecilhos para não ir atrás, para não conseguir, porque eu tinha muito medo de chegar lá e não conseguir, não dar conta. Até que chegou a parte que foi definitiva para que eu tomasse coragem para ir, né? Que o meu marido adoeceu.
E aí ele começou a ficar com limitação de movimento, ele tá com uns problemas no quadril, vai ter que fazer cirurgia. E aí ele que me levava, que me buscava, foi ficando com cada vez mais dificuldade de andar, de dirigir. Aí eu me vi na situação de agora eu preciso dirigir porque meu marido vai precisar operar. E quando ele operar, como é que vai ser? Quem que vai levar? Quem que vai buscar? Como é que vai ser a nossa vida se eu não dirijo? Toda vez eu vou ter que ficar ligando para alguém, ir e voltar. Então, juntou o incômodo com já vou fazer 40 anos e ainda não dirijo, com a necessidade. Agora eu preciso dirigir. Então, juntou o motivo com a urgência. Porque até então eu não tinha uma urgência, né? Tipo assim, precisa ser agora. Porque antes eu preciso tomar coragem para tirar a minha carteira, a minha habilitação para dirigir. Mas não precisa ser agora, pode ser ano que vem, pode ser depois, posso ir postergando. Agora não, agora eu tenho o motivo, preciso tirar a minha habilitação e precisa ser agora. Então, isso foi determinante para que eu buscasse autoescola, para que eu conseguisse iniciar o processo de habilitação. Meu processo durou em torno de 6, 7 meses, demorou um pouquinho, porque eu peguei um pouco essa transição aí de mudança de legislação, então acabou que aumentando a procura, né? Então, assim, essas partes iniciais, da parte teórica, dos exames, acabou demorando um pouco poder marcar, mas depois que iniciou também, foi, se eu pudesse dizer para vocês, mulheres assim como eu, 35 mais, né, 40 anos aí, que ainda não tirou sua habilitação, tem vontade de tirar, quer ter liberdade, se você puder não precisar esperar uma situação adversa, né, uma situação, uma pressão para poder tirar, é melhor. E eu me arrependo de não ter conseguido, sabe, ter coragem de ter tirado antes, porque agora eu já poderia estar dirigindo bem, já poderia estar mais tranquila nesse sentido, porque acaba que você tem que administrar muita coisa junto, né? Então, assim, muitos problemas e mais ainda aprender a dirigir, aprender no processo. Mas para mim foi o momento que eu consegui. Então, assim, quando a necessidade gritou, aí eu não consegui mais postergar. Aí eu consegui ter coragem de dar o primeiro passo e de ir. E se porventura você também só conseguir nesse momento, no momento de necessidade, vai. Porque antes tarde do que nunca. É por isso que eu vou colocar o nome desse canal aqui de Fora da Zona de Conforto. Não é fácil ficar na zona, sair da zona de conforto. Não é porque tá confortável, porque tá bom ser dependente das pessoas, não. Mas é porque o nosso cérebro já conhece aquela realidade de depender das pessoas, de andar de ônibus. Então, para ele é natural. Então, sempre que a gente pensa em dar um passo além, algo desconhecido, isso causa um desconforto enorme, porém necessário. E a gente só vai vencê-lo se a gente se desafiar a entrar nessa zona de desconforto e fazer com que esse desconhecido se torne conhecido e deixe de ser desconfortável. Então, eu estou vivendo esse processo. Estou muito feliz de ter conseguido a primeira etapa, que é tirar a carteira de motorista. Não foi fácil, porque eu nunca tinha dirigido carro, até que a vida me mostrou que tem situações que a gente... Tudo eu aprendi na autoescola, então, assim, eu achava que eu não conseguiria passar na prova. Graças a Deus eu passei de primeira, cometi algumas faltinhas ali. Posso gravar algum outro vídeo detalhando pra vocês como foi todo o processo, valores, como que foi as aulas, como que foi as provas. Se vocês tiverem interesse de saber, comente aqui embaixo, que daí eu gravo um vídeo detalhando como que foi todo o processo de tirar a habilitação e valores pra vocês. Mas eu consegui passar de primeira. No carro, na moto eu tive que fazer o reteste, mas consegui também. E agora eu tô vivendo uma nova fase. Pra mim, talvez mais desafiadora que iniciar o processo e tirar a habilitação em si, que é perder o medo de dirigir, que é começar a dirigir sozinha depois que pegar a carteira. A carteira de habilitação é só o primeiro passo, né? Agora é eu no carro e o trânsito, então assim, e vencer esse medo. Não sei se eu vou conseguir, em quanto tempo eu vou conseguir, em quanto tempo vai ser natural para mim dirigir ou não, porém eu estou aqui disposta a tentar, pedindo a ajuda de Deus, que tem me ajudado até agora, para que eu consiga, para que se torne natural para mim dirigir, porque eu preciso e porque também é algo que
vai me fazer me sentir mais útil, ter uma autoestima melhor, ter liberdade, independência. Eu acho que para nós mulheres, né, isso é muito importante. Você consegue, que você dá conta, que você é capaz, mesmo que lá no fundinho tem uma voz que diga que não. As pessoas me falaram assim: ah, mas dirigir é algo tão básico e você, né, faz esse auê todo em torno de tirar a habilitação de dirigir. Todo mundo tira a habilitação. Só que assim, pra mim não foi assim. Pra mim não foi tão fácil, pra mim não foi tão básico. Eu não muitas pessoas, né, faz 18 anos, o pai dá a carteira de habilitação de presente como se fosse mais um documento, dá carro. Não é a minha realidade, não é a realidade de muitas pessoas. Eu tenho medo de dirigir, outras pessoas não têm, mas outras pessoas têm medo de outras coisas que eu não tenho, e tudo bem, medo a gente não se explica, né? Simplesmente a gente não consegue dizer o porquê, de onde vem, mas a gente tem que aprender a lidar com os nossos medos. Eu falei até pra uma pessoa: tem gente que tem medo de barata. Eu não tenho, mas eu tenho medo de dirigir, então tudo bem. Assim como eu respeito ela ter medo de barata, então eu respeito ela ter meu medo de dirigir. Então, assim, a diferença é que a gente tem que lidar com esse medo porque limita, né? O nosso dia a dia, o nosso ir e vir. E eu tô disposta a enfrentar esse medo com a ajuda de Deus. E eu quero também encorajar você. Mulher, que tem aí medo de dirigir, que acha que já tá tarde demais pra vocês, porque já passou dos 40. Sim, a gente vai convivendo com outras pessoas, até na autoescola mesmo, mais jovem, e você se sente assim: nossa, tô atrasada, nossa, perdi muito tempo, mas não tem um tempo ideal para as coisas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu processo, né, de amadurecimento. Cada um tem a sua história, e a sua história não é igual a outra, então a gente não deve comparar a nossa história. Se tem gente que tem facilidade, que tem habilidade, que foi estimulada na infância, ótimo para ela. Se não foi também o seu caso, assim como não foi o meu, ok, dificuldade não é impossibilidade. Então eu aprendi muito isso nesse processo. Porque é difícil não significa que é impossível. Difícil significa apenas que eu tenho que lidar com essa dificuldade, que eu tenho que me dedicar um pouco a mais do que uma pessoa que tem facilidade. Mas não significa que eu não irei conseguir. E por muito tempo eu entendi isso como uma impossibilidade. A gente tem que só encarar e ir. E eu estou aqui vivendo esse processo. Então, assim, conta aqui embaixo como é que foi pra você tirar a habilitação. Você tirou quando você era jovem, no início? Você gosta de dirigir? Não? Foi fácil pra você aprender a dirigir? Se você tem habilitação, mas ainda tem medo de dirigir, se você perdeu o medo de dirigir assim que você tirou a habilitação, ou se você ainda não tirou a habilitação, mas tem vontade de tirar, comenta aqui, eu vou amar saber da sua história. Também dividir a minha história com vocês, que a saga só está começando, né? Porque se vocês gostarem, quiserem também, eu posso gravar a primeira vez que eu for dirigir sozinha, e conforme eu for evoluindo, compartilhando esse processo com vocês também. Então é isso, se inscreva aqui no canal, curta, compartilha esse vídeo, se te inspirarem, incentivarem também a fazer algo por você, para te dar liberdade, para te dar autoestima, seja tirar habilitação ou qualquer outra coisa que você deixou de fazer e hoje sente que muitas vezes é tarde, que já passou tempo demais. Não passou. Enquanto há vida, há esperança, há possibilidades. E é isso, eu vou adorar ter vocês aqui comigo. Um beijo, tchau.